Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercados. Hoje dia 30 de março, a gente vai analisar aqui as movimentações do índice e do dólar. Trouxe o vídeo aí do dia 29, se você não viu ainda, corre lá ver, porque tá bem interessante. Trouxe um estudo macro sobre ondas de Elliott, é um assunto um tanto subjetivo, a gente tem que sempre ter contagens alternativas, os próprios autores falam sobre isso nos livros. O que são contagens alternativas? Então você nunca pode ter certeza de um movimento que o preço vai executar, tá? Até que ele execute. Então ondas de Elliott, elas servem para confirmar algum cenário que você já estava prevendo antes. Então sempre deve ter contagens alternativas. Você tem que ter a sua contagem principal e a sua contagem secundária, e às vezes até uma terciária, tá? Que nada mais é do que uma contagem de tendência de alta, uma contagem de tendência de baixa, uma contagem de tendência de corretiva ainda de lado, tá? Antes da gente partir aqui para a nossa análise de hoje, se inscreve no canal, quero chegar a 100 mil inscritos nesse canal. Se inscreve no canal, clique em gostei e ative as notificações, tá? Se esse vídeo tiver 1000 likes, a gente vai trazer... Brincadeira. Beleza, pessoal? Então clique no gostei aí e também compartilhem com seus amigos este vídeo, tá? Para vocês propagarem o conhecimento correto, de forma responsável, porque aqui o meu principal objetivo é trazer para vocês uma forma responsável de operar no mercado, beleza? Aqui a gente analisa índice dólar no gráfico intraday, mas nada impede de você pegar esses mesmos conceitos que a gente está explicando aqui e colocar num gráfico de ações para operar swing trade, tá? Lá, como eu expliquei na análise anterior, tem menos, como que eu posso dizer, tem menos manipulação, tá? No mercado alavancado é muito mais fácil de você manipular, fácil entre aspas, né? Muito dinheiro envolvido, mas no mercado à vista você precisa ter muito mais dinheiro para poder fazer algum movimento que seria para manipular esse mercado. Portanto, né, complementando, portanto, o mercado à vista ele é muito mais técnico. Tá? Vamos lá para a análise de hoje no índice. Primeiramente aqui no índice diário, a gente está fazendo esse fechamento acima da região estipulada, acima dessa região aqui, tá? Não tem muito volume financeiro, rompendo uma linha de tendência. Quem manda aí é o gráfico, tá? Então, estamos 4 dias de alta tentando fazer esse rompimento aqui, tá? Partindo desde esse fundo, tentando fazer esse rompimento. Coloque aí nos comentários o que vocês acham. Iniciou uma onda 3 de Elliott aqui para cima, né? E isso daqui tudo foi uma onda 1, uma onda 2, e agora a gente vai partir em onda 3, testar rumo aos 125 mil pontos. O que vocês acham? Ou isso daqui vai se tornar um falso rompimento para depois ficar aqui consolidado ainda e ainda romper para baixo, tá? Ou vai ficar nessa região, nesse range de consolidação. O que vocês acham que vai acontecer com o nosso gráfico? Ninguém é capaz de responder essa pergunta, tá? Ninguém é capaz de responder essa pergunta. O preço, ele age de forma inesperada, ele dá alguns sinais. Então se amanhã a gente abre abaixo desse patamar e principalmente se a gente perde, volta para dentro da linha de tendência, isso daqui pode ser um falso rompimento, principalmente se a gente perde a mínima do dia de hoje, que está fazendo esse rompimento, tá? Então vamos ficar atentos aí às movimentações do preço para os próximos dias, para a próxima semana. Falta muito ainda para fechar a semana, então podemos ter muitos movimentos ainda, tá? Então hoje tivemos esse fechamento, agora é 5h20 da tarde, quase aí 40 minutos para fechar esse pregão. Provavelmente a gente fecha aqui em cima, tá? Se isso for um triângulo, conforme a gente estava comentando, aqui, dessa forma, e ele está na onda E para cima, ela pode fazer um rompimento sim, ficar um pouquinho acima desse topo e depois romper para baixo, porque ondas E, elas são ondas mais emocionais. Todo mundo acredita que é uma tendência de alta, que começou uma tendência de alta, porque o mercado ele vai após um movimento de acumulação ali, ele vai de uma forma mais forte, muitas vezes apresenta um volume financeiro um pouco maior nesses rompimentos, aqui e aqui, que não é o caso que está acontecendo, tá? Muitas vezes, não é toda vez, e aí ele retorna com um falso rompimento. É aquela situação que a gente explica, vocês já viram várias vezes acontecendo, um triângulo, vou pegar uma ferramenta de desenho que fica mais dinâmico, um triângulo
fazer uma movimentação assim. Assim, assim, assim e assim. E ele vem da tendência aqui de alta, tá? Por exemplo. E aí, ele rompe para baixo, levemente para baixo, a linha de tendência, triângulo, engana todo mundo, volta e rompe para cima. Então ele anda só um pouquinho, às vezes para nesse fundo aqui, ou às vezes nesse fundo aqui, e depois rompe para cima e projeta tudo isso daqui aqui para cima, tá? Já vi muito isso acontecer. Não é o caso agora, a gente está fazendo um rompimento, isso precisa ser confirmado amanhã, precisamos romper, continuar acima dessa região de preço de 117 mil pontos para fazer essa confirmação. Esperaria aí bons movimentos amanhã, vamos ver o que vai acontecer nessa região, tá? Se isso for confirmado, a gente tem esse alvo de pivô de alta, ó. Expandindo esse pivô, temos esse alvo aí, ó. Movimentação, buscar o 100%, tá? Nessa região de 123 mil pontos. Lembrem-se que temos um topo aqui anterior, temos essa região aqui de consolidação, nada mais é que o 76 pode servir ainda como resistência, que basicamente é os 120 mil pontos, tá? Ele foi resistência uma vez lá atrás, aqui, essa região de 120, deixa eu colocar o gráfico aqui, dessa forma, ó. Ele foi resistência aqui atrás, como o preço retornou para baixo, isso daqui pode se tornar resistência novamente, tá? Pode se tornar resistência novamente e retração desse movimento aqui, beleza? Então essa é a minha visão macro para o índice. Agora a gente vai lá para o gráfico do Infut, analisar esses movimentos que tivemos hoje. Então, quem viu a análise aí de stories que eu postei lá no Instagram, falar nisso já, vou deixar o Instagram aí, o endereço do Instagram, vai aparecer aí para vocês no cantinho. Quem viu a análise que a gente postou lá no Instagram, então temos essa movimentação aqui de Elliott, ó. Movimento A, B, pode ter vindo até aqui ou até aqui, B, C, D e E, tá? Depois eu considerei que a onda C de alta, ela iniciou aqui, tá? Iniciou aqui, por causa dos níveis de Fibo que paramos aqui em cima, tá? Como assim? Então, se isso é um zigue-zague, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, onda B, 1, 2, 3, 4 e 5. Se isso é um zigue-zague, ele tem proporções, conforme a gente tinha comentado na análise prévia do dia 29, proporções da primeira onda, daqui até aqui. E daqui até aqui, ó, a partir desse fundo, porque desse fundo é onde inicia o novo processo de alta. Então, daqui até aqui, onde a gente inicia um processo de 1, A, B, C, 2, né? 3, ó as ondinhas dentro da onda 3, 3, 4, 5. 161, ele é um ponto importante, tá? Então, se a onda C ela não vai no 100%, normalmente ela executa o 61,8. Não estou tentando prever reversões, tá? Nessa contagem aqui. Agora, se a gente estiver dentro de uma onda de impulsão, aí tudo isso daqui foi uma onda 1, uma onda 2, ainda assim pode ser um ABC, para tudo isso daqui ser uma onda 2 complexa, tá? E aí isso daqui se torna uma onda A, isso uma onda B e depois ainda cair em onda C, tá? Por exemplo, num flat, até rompendo o topo aqui em cima, flat expandido, tá? Se você tem dúvidas, eu explico um pouco melhor sobre isso na análise prévia, beleza? Então hoje abrimos nesse ponto aqui. Achei muito curioso hoje, porque a gente fez o que? O mesmo comportamento do dia prévio. Abrimos com um pequeno gap, ó, o gap, ele não foi acho que exatamente igual ao gap anterior. Ó, temos isso aqui de gap. E aqui praticamente ó, quase a mesma coisa. A diferença foi essa abertura aqui, mas é muito similar, né? Abrimos, fizemos essa movimentação aqui. Abrimos, fizemos praticamente a mesma movimentação aqui, né? Essa movimentação que fizemos no dia anterior, após a abertura em gap de baixa, é praticamente a mesma movimentação que fizemos aqui, tá? Por quê? Tínhamos esse fundo para proteger, tá? Esse fundo ele foi um pico de volume financeiro no dia prévio, tá? Então esses pontos são muito importantes, a gente tem que considerar isso daqui. Estávamos violando uma linha de tendência, estava aqui, ó,
violando linha de tendência. Só que foi um falso rompimento, tá, de linha de tendência, foi um violino, né? Então se a gente coloca num gráfico de 1 hora, ó, a primeira hora ela fechou aqui, só que não perdeu o mínimo, né? Essa barra aqui, ela rompeu a máxima, essa barra elefante, rompeu a máxima e foi embora, tá? Essa foi a visão do gráfico de 60 minutos. Num gráfico de 120 minutos, nem chegamos a fechar abaixo da linha de tendência, então seguiu o preço comprado nessa movimentação de alta. Então, muito bem, lá no gráfico, estava explicando de 5, né? Deixa eu voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. Ó, tínhamos que ficar atentos a essa região. Se você vai buscar uma venda aqui, muito cuidado, né? Por quê? Olha o comportamento do preço a partir daqui, em cima da média de 200 períodos aqui dos 5 minutos. Ele bate. Ó, sempre observe o comportamento do preço. Ele bate, agressão na compra. Bate, agressão na compra. Bate, agressão na compra. Bate, agressão na compra. Bate, qual que é a próxima lógica? Agressão na compra. Então fique sempre atento a essas movimentações. Então sim, ele armou um pivô de baixa aqui, ó. Movimento de baixa, correção, bandeirinha, movimento de baixa. Só que tem que ficar atentos ao que? A essa região. E essa região era a confluência com o nível de Fibo da primeira movimentação do preço. Estava daqui até aqui, tá? Depois isso daqui foi rompimento falso, lateralizou, não tem força para subir, ó, abaixo desse fundo, tá? Desse fundinho aqui. Aqui podemos procurar por sinais de venda, tá? Eu procurei por esses sinais de venda lá no 10 minutos. E aí a gente faz o que? Projeta essa movimentação daqui até aqui. Ó. E aí percebemos que o ponto de 100% ele foi muito bem respeitado. E aqui fizemos o fechamento das barras, assim como já tinha essa análise prévia de que o preço poderia subir, tá? A gente tem que fazer o que? Realizar, né? Se você tem intenção de conduzir esse trade, ó, perdendo a linha de tendência, não sei se ele vai continuar o movimento. A minha entrada foi exatamente aqui, tá? Nesse candle aqui. Perdeu a mínima, não veio logo no segundo candle, deixou esse martelinho aqui, né? Vamos chamar de martelinho. E aí seguiu na baixa, tá? Podia também tomar posição nesse candle aqui, após o toque aqui da média de 20 períodos. Já estava levemente descendente. Depois soltamos uma barra elefante e aí seguimos em alta. Só que aqui, ó, foi um ponto interessante após essa primeira barra forte de baixa. Essa barra corrige muito pouco e aqui perdendo a mínima a gente tem uma espécie de gift para a continuidade do movimento, tá? Meu stop estava no topo prévio, então cada candle desse daqui é um topinho. Começou a corrigir e aí veio completar, tá? Então no primeiro alvo de Fibo, ele atinge a sua parcial ou seu gain total, mas se você está conduzindo, por exemplo, com um contrato, esse stop ele tem que automaticamente descer para cá, né? Tocou esse candle, ele vem para cá. Esse candle em sidebar, ele vem para cá. Dessa forma, você pegou quase todo o movimento, tá? Ficou devendo aqui 100 pontinhos. Se ele tivesse continuado para o segundo alvo, que seria aqui nessa mínima, você teria pego, mas se foi se protegendo da operação. Não ficou na expectativa de fazer um rompimento, tá? Por quê? Porque eu estou tentando pegar uma operação contra a tendência, uma operação um pouco mais agressiva. Vocês entenderam? Então sempre que a gente tenta pegar uma operação contra a tendência, lembre-se, o preço ele é, como eu já disse várias vezes, resistente a mudanças no comportamento, a mudanças na tendência. Então sempre ele vai, na maioria das vezes, de 10 vezes que ele tenta reverter a tendência, 7 ele vai falhar, 3 ele vai conseguir, tá? Estatisticamente mais ou menos é isso daí, beleza? Então muito bem, aqui temos uma barra elefante indicando que os compradores entraram muito forte nessa região, ó, aqui temos volumes parecidos, só que não temos um volume tão expressivo quanto esse daqui, tá? Só nesse dia aqui anterior que tivemos. Então nessa região foi defendida muito bem, tá? Esses compradores aqui compraram um fechamento para fechar aqui, compraram aqui de novo, foi a mesma região de preço. Basicamente a gente tem uma barra ampla aqui, ó, daqui até aqui. E essa barra ampla, ela possui essa abertura. E aqui começaram a comprar, ó, comprar até que boom para cima, tá? Aqui a gente pode esperar o que? Um gift, tá? O gift se deu nesse patamar, ó. Se você coloca o stop abaixo desse gift,
foi estopado, tá? O stop ideal seria lá embaixo. O que eu fiz? Eu procurei por entradas nos 5 minutos. Nos 5 minutos tinha rompido a média de 20 períodos, parede de proteção de alta, movimento A, B, C, para quem não enxergou, ó, movimento A, B, C, rompeu essa máxima, vai embora para alta, tá? Rompeu essa máxima, estou fabricando topinhos e fundos descendentes, corrigindo o movimento prévio, foi muito expressivo, ó, topinho e fundos descendentes. Rompi esse topinho, comportamento já foi, não estou mais corrigindo, muito provavelmente a gente vai dar sequência na alta. Essa região aqui, ó, como eu tenho uma ampla barra e eu tenho uma correção rasa, menos do que 50% desse movimento, é uma região de gift. Então toda essa região aqui é uma região de gift, tá? Espere por movimentos, um preço, um candle faça um rompimento de algum topinho prévio aqui. A chance de dar certo é muito alta. Então aqui foi a região de novas posições de compra. O stop dessa vez estaria abaixo dessa mínima, tá? Abaixo dessa mínima, aqui pelos 5 minutos. E aí foi embora, né? Como que a gente pode fazer para projetar esse alvo? Primeiro, a gente tem essa movimentação. Ó. Movimento de alta. Retração, não perdeu o fundo. Movimento de alta que, se a gente rompe topo, estamos acionando um pivô maior, tá? Mas eu poderia projetar o que? Apenas esse pivôzinho aqui, ó. Acionou aqui, rompeu o topo, foi embora, tá? Projetar essa movimentação aqui que é mais recente do dia, colocar o 618 aqui no topo, tá? Que eu vim nesse movimento só, rompi máxima e comecei a corrigir. Nesse movimento, pensar em fazer parcial no 100%, expandir o alvo ponto 50, pensar em fazer parcial no ponto 100%, expandir o alvo, eu que sou, acabei fazendo trailing stop, acabei sendo estopado aqui, ó, tá? Porque eu estopei barra barra, tinha pegado esse movimento amplo, acabei estopando barra barra, é violinado muitas vezes, porque a tendência ainda está forte, né? A tendência ainda está muito forte. Não sei se corrigiu na média de 8, deixa eu dar uma olhada aqui. Acabou até violando aqui e retornando, tá? Não sei se houve, parece até que tem um gap aqui, não sei se existiu esse gap ou se foi algum bug aqui do meu profit. Mas enfim, se você realizou uma parcial, espera o preço fazer um fundo um pouco mais eficiente, o movimento de ABC, seu stop estaria aqui para pegar o movimento de alta, tá? Se for colocado o stop aqui, teria sido estopado da mesma forma e ficado de fora do movimento. Como ele expandiu mais do que o 100% do segundo alvo, próximo alvo, e é o último alvo que eu gosto de realizar, é o 38,2. Então o preço foi cravado aqui no 38,2, tá? Muito interessante, aí mudamos o comportamento do preço. Começamos a retrair e agora a gente está fazendo um fechamento próximo à região de máxima, querendo romper esse topinho aqui, tá? Eu busquei por operações de venda aqui no time frame menor, quando ele começou a corrigir, tá? Errado, fui estopado. Quando a gente começa a corrigir, após um forte movimento de alta, o ideal é o que? Você diminuir o time frame, esperar uma média chegar e observar o comportamento do preço. Nessa barra aqui tentamos começar a cair, ó, mas entrou uma forte pressão compradora, tá? Então elimina a possibilidade da próxima barra, essa daqui, ó. Elimina a próxima oportunidade da próxima barra de vender aqui na mínima, que você vai estar vendendo onde os compradores compraram, aqui nesse pavio, tá? Então o risco do preço vir aqui começar a entregar um movimento de alta, ele é muito grande, beleza? Então precisaria de um movimento um pouco mais considerável. Ah, poderia vender essa barra aqui? Se você quiser ser estopado, poderia, tá? O ideal é o quê? Esperar uma movimentação um pouco mais decisiva dos vendedores, guardar uma correção para pensar em vender, tá? Já que não conseguimos cair no contexto do preço, beleza? Então foi essa as operações que eu enxerguei, tá? Então acabei tomando um stop. Onde foi minha entrada? Deixa eu lembrar aqui onde foi minha entrada. O ponto de entrada foi exatamente nesse patamar aqui, ó. Foi exatamente nesse patamar aqui, tá? Meu alvo estava um pouco mais abaixo do que isso,
Meu alvo estava um pouco mais abaixo do que isso, eu tinha projetado isso daqui para baixo, tá? Então, a primeira parcial estaria aqui, tá? Nessa linha aqui, ó. Quase pegou e acabou subindo, estopando meu stop. Ele inicialmente estava aqui em cima, depois meu stop ele desceu um pouquinho acima dessas barras aqui. Fui estopado quando veio violinar aqui em cima, tá? Acabou nem sendo violinada, né? Porque de fato ele engrenou na alta. Beleza? Então foi essas operações aí. Deu para pegar alguns movimentos aqui e um pedacinho dessa baixa que tivemos aqui. Beleza? Muito bem. A gente vai ver lá no dólar. O dólar, pessoal, ele bateu aqui nessa resistência, né? Novamente, e sentiu. Então estava com uma perna muito esticada de alta. Talvez ele corrija um pouco ou não, tá? Então aqui temos um primeiro candle que já está sentindo. Um segundo candle vendedor. Né? Mas se a gente romper a máxima, ainda é um gift para testar novamente essa região. Lá nos 5 minutos tivemos um pregão bem complexo hoje, né? Não estava legal de operar o dólar. Ó, então abrimos aqui nessa ampla barra, nesse topo prévio, e já entregamos um movimento de baixa, tá? Então tínhamos esse topo mais baixo já no dia anterior, então conectando assim, ó, só que não tivemos um toque por cima com fraqueza para pensar aqui em comprar o dólar no movimento de alta. Então o que poderíamos ter feito? Ajustado a linha de tendência, aqui ó, ajustado a linha de tendência. Então percebam que ele começa, a média aqui está flat, né, de 20 períodos, sem tendência nenhuma, começa a cortar a média. Nesse ponto a gente tem que ter a sabedoria de esperar o preço decidir, tá? Então ele acabou decidindo aqui, depois fez um rompimento falso, então ele veio com muita agressividade aqui, ó, veio com muita agressividade, rompeu a máxima desse candle, que seria um pullback, e aí veio para baixo, tá? Então quem estopou aqui, comprou aqui, né, no rompimento desse candle, tinha que ter em mente que essa barra aqui ela foi muito expressiva, tá? Essa barra ela foi muito expressiva, apesar de que não fechou, fechou acima dos 50% ainda, precisava ter fraqueza. Essa barra ela vem e fecha na mínima, praticamente na mínima, tá? Então aqui pelo 10 minutos não tivemos nenhuma situação de rompimento. Rompemos, o próximo candle não rompeu a máxima e já começou a entregar movimentos de queda. Então isso aqui é um falso rompimento, tá? A partir do momento que ele retorna, perde esse candle, ó, perdeu esse candle aqui, seria o candle do rompimento, pode até acionar o movimento de venda, tá? Então tínhamos esse suporte prévio aqui, e procurar por movimentos de venda, tá? Agora, então como ele perdeu, ó, isso daqui ele vem testar por baixo em pavio. Para os traders mais agressivos, já vendem quando esse candle faz assim, ó, fica branco e já retorna preto para baixo, tá? Entendendo que aqui atrás é uma região de suporte. E aí qual que é o stop? Esse próprio candle, tá? Esse próprio candle se torna um stop aqui. Beleza? Para visitar o que? Fundo. Esse fundo aqui, ó. Acabou indo até um pouquinho mais, mas foi um trade de um risco muito baixo, tá? Você tinha um stop bem curto. A partir daqui, tá? Quando o candle começou a entregar movimentos vendedores, 20 pontos para baixo, tá? Ou espera uma barra branca e aí o stop seria a entrada, né? Seria aqui. Só que se você coloca imediatamente o stop abaixo da barra branca, acima da barra branca, teria sido estopado por esse candle, tá? E indo embora ser você. Essa operação ela teria que ter um pouco mais de agilidade quando perdemos essa região após essa frustração aqui no rompimento, tá? Então não foi fácil de operar o dólar. Se você operou o dólar, tomou stops, entendo perfeitamente, teria que ter um conhecimento técnico e também não acreditar nos rompimentos, principalmente porque a tendência ainda aqui era de alta. Então aqui foi um movimento aí para esperar, ficar de fora. Se tomou um stop, foi esse stop curto, mas aí depois deu um trade aqui interessante, perdendo essa região aqui de preço. Beleza? Então muito bem, pessoal. O dólar bateu aqui nessa região, começou a corrigir, tá? Temos um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas não temos um movimento muito forte de compra, tá? Não temos um movimento muito forte de compra, não temos tanto volume financeiro para isso. Então tá mais para uma bandeira aqui de correção, como se fosse uma bandeira de correção, para fazer um movimento de continuidade, tá? E aí ele para aqui nessa região. Ó, vamos ver se é uma região importante, esse topinho prévio aqui, tá? Não é uma região tão importante assim
que ele parou e respeitou. Deve ser alvo de alguma coisa aí que eu não estou enxergando. Vamos ver, vamos achar. Ó, esse alvo aqui do dólar podia ser traçado, definido, né, com confluências de Fibonacci em cima da última puxada de alta, que foi a partir daqui. Aí, é o 50% desse movimento aqui, ó, tá? 50% desse movimento. Se você projetou toda essa movimentação para baixo, acredito que não foi completar. Deixa eu ver. Ó, ele não chegou no 76, tá? Não acabou atingindo 76. A partir dessa movimentação alternada, daqui até aqui e aqui em cima, ele foi apenas no 50% dessa movimentação. Então ele executou 100% aqui, retraiu e mais 50% dessa puxada aqui, tá? Então teria que ficar atento a esses movimentos aqui, o nível de 50% da última puxada de alta mais relevante, tá? Porque aqui, ó, ele estava em processo um pouco mais corretivo. Então a partir desse fundo aqui ele começa a subir e aqui o 50% ele é bem importante, tá? 50% ele é mais importante no índice do que no dólar. O dólar ele respeita mais 61.8, beleza? Muito bem, então a partir desse momento aqui o dólar começa a entregar topos e fundos ascendentes, mas ainda assim tá dentro de uma onda corretiva, tá bem complexo de ser operado isso daqui, bem complexo de ser operado isso daqui. Rompeu essa linha de tendência, rompeu essa linha de tendência. A partir daqui a gente tem novas entradas de compra. A partir de quando ele rompe a linha de tendência, rompe a média de 20 períodos e começa a demonstrar padrõezinhos de mais força, tá? O padrão de força foi esse daqui, ó. Essa barra elefante prévia, que rompeu a linha de tendência. A partir daqui a gente pode começar a buscar compras dentro dessa região, se ele demonstrar comportamento de compra, tá? Porque é o movimento mais recente do mercado, ele é mais importante do que os outros movimentos naturalmente, beleza? Então essa é a análise de hoje. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Espero que tenha sido de grande valia para vocês, tenham aprendido alguma coisa. Essa é a minha maior intenção aqui no canal, tá? Passar de forma correta os estudos, passar de forma responsável, principalmente alertando sobre os riscos do mercado. Como vocês podem ver, o dólar hoje ele foi bem mais a risco de ser operado, mas faz parte, tá? Não é todos os dias que vai ter entradas óbvias, não é todos os dias que vai ter entradas claras para você participar. Vai ter dias que você vai ter que aceitar aquele stop. Então estipulem um stop, estipulem um número de entradas para vocês fazerem, beleza? Se ganhou um financeiro e você se permite participar de mais um trade, por exemplo, que seu limite de trade é de 3 trades por dia. Você fez 2 trades e aí você tem mais um para participar. O financeiro já está ok, mas você coloca ali um drawdown. Se você tomar um stop, você para de operar, tá? Foi o caso que aconteceu comigo hoje. Eu fiz 2 operações vencedoras e aí na terceira operação eu acabei tomando um stop, tá? E aí eu parei de operar, porque eu tinha um financeiro, coloquei um drawdown e dessa forma eu estou vivo para participar do próximo dia. Já pensou se eu tento recuperar aquele dinheiro que eu perdi, aquela operação que eu perdi só para provar para mim que eu sou capaz de finalizar o dia naquele ponto máximo que eu consegui ali, o financeiro do dia, né? Às vezes teria devolvido todo o meu lucro, porque eu estaria ancorado, às vezes, no movimento vendedor, tá? Isso acontece muito no mercado, você ficar ancorado a certos movimentos, a certos vieses que você vai ter, tá? Às vezes, porque a sua primeira operação ela foi vencedora na ponta compradora e o mercado já mudou, você está ancorado naquela primeira operação compradora, você só vai ficar procurando por compras, 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 e os sinais só são vendas, 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 vendas. Isso acontece muito no mercado, tá? A gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, prestar atenção na lógica e na estatística e no que a gente está enxergando naquele presente momento. Beleza, pessoal? Então um grande abraço a todos, desejo a todos aí bons estudos e até a próxima análise.